Programa de hoje, prospecção, a chave para você escalar o seu negócio. Você sabia que a prospecção é o que mais diferencia os profissionais que realmente fazem sucesso no mundo todo? Você sabia disso? Queria agradecer você, colega, corretor de imóveis, que está presente aqui em mais um vídeo que eu estou trazendo para vocês. Queria dizer que eu fico muito feliz em ver os comentários que eu tenho recebido, alguns WhatsApps, ligações, pessoas perguntando se pode passar adiante meus vídeos, se pode usar os meus vídeos. Isso aí fica, para mim, já vale o dia para mim. É um elogio muito legal e eu estou muito feliz com esse feedback que eu tenho tido. Mas eu também quero receber feedbacks negativos, críticas, sugestões, não tem problema nenhum. Vocês podem me passar isso diretamente aqui neste canal, que eu vou ter o maior prazer em responder ou, quem sabe, trazer algum assunto, alguma coisa que você gostaria que eu abordasse mais. Qual é a ideia do vídeo de hoje? Por que eu escolhi falar de prospecção? Eu acho importante a gente pensar sobre as etapas da nossa profissão. A gente não percebe muitas vezes todo o cabedal de coisas que a gente faz naturalmente, mas é importante, então, hoje a gente focar, botar luz nesse assunto chamado prospecção, para você, principalmente, entender que ele vai ser a principal responsável pelo sucesso da tua carreira. Você, no fundo, é resultado daquilo que você prospecta. Se você prospecta pouco ou se você não sabe prospectar negócios no teu segmento, você terá resultados proporcionais a isso. Eu quero me apresentar mais uma vez. Meu nome é Fábio Castione, eu sou broker da Remax Rocket aqui em Porto Alegre, sou corretor de imóveis desde 1998, escolhi essa profissão na época por buscar uma liberdade financeira, uma liberdade de tempo. Eu achava que eu ia trabalhar menos e ganhar mais dinheiro. Hoje eu tenho certeza que eu ganho mais dinheiro, mas eu trabalho mais do que nunca e muito bacana. Adoro o que eu faço, tanto que eu estou fora do horário de trabalho aqui fazendo este vídeo, justamente porque é a profissão que eu amo, é a profissão que eu escolhi e que tudo me deu na vida, todos os aprendizados, todas as coisas que eu aprendi na vida eu devo à corretagem. Então, eu quero agradecer mais uma vez você estar aqui comigo. O que tem especial na palavra prospecção? Como fazer de forma correta a prospecção? Bom, a coisa mais importante da palavra prospectar, ela é uma ação física sua. Primeiro ponto que você deve pensar é que nós temos hoje uma grande vantagem de estarmos vivendo numa época digital. Nós temos uma grande vantagem de usufruir de tecnologia para nos ajudar a chegar aonde a gente quer, a encurtar alguns caminhos. Até aí está tudo certo. Mas, na realidade, a prospecção, ela nada mais é do que você, primeiro, criar uma meta de renda que você quer receber mensalmente. A gente sabe que nós não somos assalariados, a gente sabe que nós não temos nenhum ganho certo e líquido todos os meses, mas no nosso modelo, no modelo americano, no modelo que a Remax inventou em 73, a gente tem uma previsibilidade financeira sim. Mas a primeira coisa que você deve, então, escolher na hora de fazer as suas prospecções é entender qual a meta de renda que você quer. Aí você vai olhar as oportunidades que você tem no seu mercado, naquele assunto que eu falei anteriormente, na sua zona de posicionamento, naquele local que você escolheu trabalhar, naquele bairro, naquelas ruas, naquele nicho de mercado que você escolheu ser especialista. Então, quando você for para este mercado fisicamente e digitalmente através de portais, por exemplo, você precisa monetizar e saber o tamanho do teu mercado. Vocês têm que tomar cuidado, porque é muito comum, muitas vezes, a gente escolher mercados por uma afinidade, por uma questão logística da gente morar perto, tudo, mas vocês vão olhar um mercado muito pequeno, um mercado ainda não muito próspero, ou com pouca liquidez, vamos dizer assim, um mercado que não tem uma liquidez de imóveis tão legal quanto você gostaria de receber. Então, estude o mercado, faça um levantamento literalmente de todos os imóveis à venda naquela região
para você saber qual é o VGV daquele mercado que você quer trabalhar. Você que gosta de mercado primário, de imóveis de lançamentos, de construtoras, vocês estão acostumados a ouvir a palavra, nós temos nesse empreendimento 40 milhões de VGV. Nesse empreendimento nós temos 28 milhões de VGV. Então isso é natural e é legal para a gente ter este norte. Então faça a mesma coisa para o teu segmento. Faça a monetização, quadra por quadra, rua por rua. Faça do jeito que você tenha mais afinidade, seja através de uma planilha na mão, depois você passa limpo no Excel. Faça da forma que você lhe convir. Mas é importante vocês fazerem isso para vocês determinarem, puxa vida, tem neste mercado aqui 78 imóveis de de 2 dormitórios, tem 35 imóveis de 1 dormitório, tem 79 apartamentos de 3 dormitórios, tem 105 apartamentos de 3 suítes. Você vai ver no Excel, né? Você vai ver na hora o valor geral que somaria se isso fosse um grande edifício, se isso fosse um único edifício, quanto de dinheiro tem ali. E com isso vocês então saberão que vocês têm um mercado próspero para atuar. Qual é a outra coisa que você vai pensar? Você não pode trabalhar nesse mercado com um estoque muito grande. Nós acreditamos e fazemos isso no mundo todo, a gente está fazendo isso no Brasil também, que é interessante você ser especialista e ter poucas unidades à venda para você poder dar conta do trabalho que você vai se comprometer. O nosso negócio nada mais é do que um comprometimento com o lado vendedor, que você vai se dedicar a vender aqueles imóveis e você vai vender aqueles imóveis num determinado espaço de tempo. Então, faça essa monetização, estude o mercado, analise qual é o potencial daqueles imóveis ali que você acha que você tem condição de representar, e aí sim você vai fazer essa conta. Se eu pegar 10 imóveis dessa faixa de valor, se for vendido apenas 50% do meu estoque, quanto que eu vou ganhar? Essa é a conta básica. E o mais importante que eu estou falando é porque muitas vezes as pessoas querem ganhar 20 mil reais por mês e vão buscar imóveis de 250 mil e querem ter 4, 5 imóveis de 250 mil. Esse é o grande problema. Você vai trabalhar, mesmo que você faça um excelente trabalho, mesmo que você consiga entregar um bom resultado para os vendedores, ele não será bom para você financeiramente, porque você terá uma quantidade de produtos insuficiente para a renda que você quer. Então, cuidado na hora de escolher qual os imóveis que você terá em carteira. Lembrando que existe uma estatística na Remax, pelo menos aqui no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, que eu tenho esse dado bem forte aqui na mão, que nós vendemos provavelmente 60% da nossa carteira em 6 meses. Então, se a gente tem 10 imóveis, a gente sabe que venderão 6 imóveis. 6 imóveis serão vendidos. Então, é uma estatística muito alta, é uma estatística que te ajuda a desenhar isso que eu falei anteriormente, que é quais os apartamentos que você precisa ter. Então, analise com muito cuidado qual é o estoque que você vai escolher, como que você vai escolher e prospectar nos imóveis que te interessam. Quando você tem recorrência das ações e das atividades que você está fazendo na sua zona de posicionamento, quando você está prospectando, lembre-se, prospectar não é a mesma coisa que fazer posicionamento. Posicionamento é nada mais do que uma área que você gostaria de trabalhar e quer um dia ser reconhecido como o melhor cara daquela região. Então me desculpe, se vocês querem isso, vocês precisam então prospectar nesta área, para que vocês consigam fazer um trabalho de, vamos dizer, de plantio, um trabalho de lavoura. Vocês vão arear a terra, vocês vão jogar as sementes do trabalho de vocês nesta região, prospectando imóveis daquela região todos os dias. Ao longo do tempo, com um bom CRM, se você tiver uma boa ferramenta de gestão dos teus contatos, ao longo do tempo você vai ter um banco de dados suficiente para ir mantendo relações com essas pessoas. E aqueles primeiros contatos que um dia foram feitos por você, eles serão mais facilmente convertidos em um cliente. Mais facilmente
este cliente vai gostar e vai querer trabalhar com você. Repetindo, eu vou falar bem especificamente coisas que eu acho que você não pode esquecer, porque eu sei que você deve agora estar desatento, então eu vou falar bem as coisas importantes, eu vou fazer um barulho para você prestar atenção, tá? Combinado? A prospecção é física. Boas prospecções são físicas, são prospecções pessoais, são relações, são conversas. Sabe aquela coisa antiga, conversar com as pessoas e bater na porta, conversar com alguém? É isto que é a prospecção. A parte digital, a gente pode talvez em um outro momento fazer um outro vídeo sobre isso, que ela vai apoiar o teu trabalho. Mas você não pode de forma alguma substituir o teu trabalho presencial apenas pelo trabalho digital, porque ninguém vai conseguir acreditar em uma pessoa que não conheça o que está falando, que apenas que ela publicou no Instagram, no Facebook, em algum canal de rede social. Então, você precisa estar na sua zona de posicionamento, falar com as pessoas que querem vender imóveis nessa região, falar com toda a parte do comércio dessa região, a parte de serviços dessa região também. Eu estou falando tudo isso dessa forma veemente porque é tão básico que grande parte das pessoas não faz. Você já reparou como todas as pessoas, de uma maneira geral, estou sendo generalista demais agora, me perdoe até talvez um preconceito, mas vocês perceberam como as pessoas procuram razões complicadas para as soluções que estão na nossa frente. E as soluções sempre foram relacionais, sempre foram de contatos pessoais. Na semana passada, um caso recente para ilustrar o que eu quero dizer. Eu fui olhar um imóvel por um intermédio de um conhecido que pediu uma opinião, ele não é de Porto Alegre, é do interior do estado. Eu fui olhar para aconselhar esta pessoa se vale ou não a pena ela ter um imóvel naquele edifício. É uma história muito peculiar que não vem ao caso. Ao chegar nesse prédio, na portaria, eu estava olhando o início do prédio, uma moradora percebeu a cena, percebeu que eu estava olhando, procurando, ela assim, o senhor está procurando imóveis aqui no edifício? Eu falei, sim, eu posso mostrar o meu imóvel está disponível. O senhor se importa de olhar o meu apartamento? Eu falei, não, vamos lá. Gente, eu fui para uma visita só para olhar um imóvel com a chave na mão que estava desocupado. Eu fiquei 1h30 com essa pessoa, nós conversamos, ela me serviu café na casa dela, ela contou a história da vida dela, eu já consegui fazer pontes de coisas que possam ajudá-la, ela já está me ajudando, já me recomendou algumas coisas do prédio. Então, no fundo, essas questões não acontecem dentro do nosso escritório. A gente tem aqui na nossa sede uma sede legal, uma sede gostosa, bonita, legal, tudo jóia. Mas não é aqui que as coisas acontecem. A gente não pode imaginar que o nosso negócio é trabalhar no escritório apenas por causa do computador ou do telefone. As nossas prospecções pessoais, elas sempre foram a melhor fonte de resultado futuro que um corretor terá. Quando eu vendia elevadores, antes de ser corretor, eu trabalhei uma época como vendedor de elevadores, eu trabalhei 6 anos na Elevadores Atlas, eu tenho uma grande admiração e respeito pela empresa até hoje. Uma das coisas que eu intuitivamente fazia, eu visitava sempre muitas pessoas antes delas quererem comprar um elevador. Eu tinha um roteiro de visitas. E uma das consultoras em particular, daqui de Porto Alegre, o que foi interessante que aconteceu? Eu almoçava muito com a equipe, com a engenharia. A engenharia se reunia na sexta-feira num restaurante lá no centro e eu ia lá almoçar com eles. Então a minha relação com essa empresa, ela passou da relação profissional. Quando eu fiz uma venda para essa empresa de elevadores, eu fiz venda de elevadores, escada rolante naquela ocasião, foi a maior venda do ano naquela ocasião. Aí eu pergunto, a venda foi por acaso? A relação se construiu de forma por acaso? Ou foi uma relação de confiança? Ou teve uma relação de confiança, de relação de empresa? Então, no nosso mercado, que é o mercado imobiliário, que são imóveis de pessoas que querem vender e pessoas que querem comprar, você precisa escolher primeiro a prospecção do produto. Existe uma brincadeira, né?
Todo mundo quer pegar o comprador, você quer pegar a abelha. Você precisa pensar no mel, a abelha virá. Você tem que pensar no mel, você tem que pensar nas plantas, as flores. Esse assunto é louco, mas é a verdade. São flores que são os nossos negócios. Porque todo comprador, ele é um cara muito mais preparado do que você. Um comprador hoje, no mundo como ele é hoje, com todas as ferramentas digitais, com Google Street View, com todos os sites de busca, todas as coisas que vocês conhecem tão bem quanto eu, que são disponíveis hoje para qualquer um, faz com que qualquer comprador hoje saiba exatamente como achar e qual o produto mais barato ele vai encontrar. Então você vai se preocupar em prospectar um comprador? Será que não é mais inteligente você prospectar o vendedor? O vendedor, para começar, o vendedor está parado, ele é imóvel, o comprador está andando. Então, essas coisas que eu estou falando, que parece que fogem do assunto de prospecção, elas são, na realidade, apenas uma parte do nosso processo que você precisa só pensar. Pensar e refletir. Quem são as pessoas que precisam do meu trabalho e onde eu poderia ter mais utilidade para ele? Por isso a prospecção tem que ser focada, tem que ser decidida por você e não por ninguém. Uma outra coisa que é importante falar, que é uma coisa um pouco delicada, que a gente fala muito no nosso processo, no nosso trabalho, que os comerciantes locais, as padarias, os restaurantes, as lojas, as academias, todo tipo de comércio ou serviço local da região que você trabalha, é bacana essas pessoas te ajudarem a divulgar o seu trabalho. Nós temos aqui na loja resultados de pessoas que trabalham comigo e que fizeram panfletos, pena que não está aqui agora, panfletos como de uma consultora, e colocaram nos cafés perto dos imóveis que eles estavam vendendo naquela ocasião. E é interessante ver que surgiram tanto compradores, surgiram colegas de corretores de imóveis de outras imobiliárias ou mesmo autônomos que ligaram e falaram: eu tenho um cliente para esse imóvel, ele já foi vendido. Teve muitos clientes que inclusive nos procurou para vender os seus imóveis daquela forma. As coisas não são por acaso. As coisas não acontecem num piscar de olhos. De olhos. Não é tão rápido quanto um barulho de uma sineta. As coisas são... tem tempo para elas acontecerem. Elas não acontecem por acaso. Nosso negócio não é por acaso. Nosso negócio é proposital. A gente tem um propósito disso. Então não adianta vocês pensarem nesses locais, que eles vão te ajudar, e se vocês forem lá só para pedir isso. Você não pode exigir de alguém algo se você não der primeiro. Se você não der a tua parte primeiro, se você não frequentar estes locais, como eu falei no vídeo anterior sobre posicionamento, se você não é uma pessoa que frequenta aquele local, você não tem a cara de pau de querer pedir que ele saia te ajudando a divulgar o seu serviço. Por favor, não é por aí. Vamos fazer um pequeno resumo. Eu gosto de fazer... Eu adoro fórmulas. Eu adoro o jogo de dominó. Vira e mexe eu falo de dominó. Quase tudo na vida eu falo: vamos pelas peças do dominó. Vamos pensar rapidamente como você pode escalar as suas prospecções e como que se prova resultado. O primeiro ponto é ligações telefônicas e contatos pessoais com os vendedores dos imóveis. Quanto maior o número de pessoas que você diariamente se programar para fazer, você vai gerar normalmente visitas a imóveis. Quando você fizer as visitas dos imóveis que você conheceu, você terá condições de representar esse cliente para vender. Então, não existe outra forma de você conquistar um mercado de verdade amplo e extremamente lucrativo do que você falar com o maior número de pessoas que vocês puderem falar. Eu não tenho problema com falar, eu gosto de falar, é um defeito, uma virtude minha, dependendo do ponto de vista, porque eu gosto de me expressar, mas a gente precisa ouvir muito bem também. Agora, tem muitas pessoas que são muito melhores ouvintes do que eu, mas que elas travam na hora da prospecção porque elas têm timidez, não gostam de ser rejeitadas, não sabem aceitar um não. E eu sempre falo para essas pessoas, e eu vou falar agora para você a mesma coisa: nenhuma recusa
é pessoal. Ninguém que for dizer não para você, para o teu trabalho, para a sua oferta, para a sua sugestão de conhecer um imóvel, visitar o imóvel, conhecer o produto, toda vez que você receber não, não é você que está recebendo não. Ele, o outro lado, não lhe conhece ainda, não sabe se ele pode confiar em você. Então vocês não podem, sobre hipótese alguma, ficar abalado, porque não é pessoal. É provavelmente um momento inoportuno para isso. Provavelmente você teve uma pessoa que ainda não está motivada para o teu serviço. Pode ser muitas coisas. Pode ser que ele esteja cansado de muitos corretores ligando. Então, a sugestão que eu dou é, se você está neste negócio e tem preocupação com isso, você precisa urgentemente desmistificar isso da sua frente, tirar isso da sua cabeça. Não é essa a nossa grande preocupação. Eu tenho até uma brincadeira, eu já fiz essa brincadeira, é muito perigosa, mas eu já fiz. E uma vez eu brinquei, uma pena, você ia adorar me conhecer, porque eu sou um corretor muito dedicado, eu adoro o seu prédio, o senhor pode se informar de mim com o zelador e com o fulano de tal que comprou comigo aí no seu prédio. Aí eu ia desligar o telefone e o cara falou, não, cara, me desculpa, veja bem. Daí o cara começou a rir, é que eu não estou numa hora boa. Daí ele explicou a situação dele. Mas eu tive coragem de falar e deu certo. Então eu acho assim, timidez, esquece. Esquece, você não vai em lugar nenhum se você tiver. Vamos pensar numa outra coisa, um pouco mais de lupa nesse assunto, sobre a prospecção, que é importante ser dito, que eu vejo que é um pouco de mania de algumas pessoas. A gente tem um horizonte de oportunidades e um oceano de possibilidades de ações que a gente possa fazer de prospecção. Qual é o grande problema? Você tem que tomar cuidado para não começar a fazer prospecção de tudo quanto é jeito em pouca quantidade. Você faz uma postagem no Facebook, uma postagem no Instagram. Um dia você descobre o LinkedIn, aí tu faz uma postagem no LinkedIn. Aí você faz uma mala direta. Aí um dia você faz um e-mail. Aí um outro dia você vai lá, vai falar com o zelador. Um outro dia você faz um vídeo. E blá, blá. Gente, vamos pensar. Se vocês fizerem pouco de muitas coisas, com a ideia de que fazendo isso muitas coisas vocês estão abrindo um leque, é questionável. Os resultados acontecem quando você faz repetidamente poucas coisas. E o desafio que você precisará encontrar, a gente pode talvez um dia, quem sabe, trazer esse assunto aqui para conversar, quais são as ações mais importantes que você deve fazer para aquele nicho de produto que você quer vender. Então, as cartinhas de correio que a gente faz muitas vezes, se você fizer uma única vez, você não pode imaginar que este cliente daqui a 2 anos, ou daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, vai dizer assim, eu recebi uma vez a tua cartinha em março, eu guardei para te ligar. Pode ser que isso não dê resultado. Então, a consistência das ações que você faz, a construção do posicionamento que você escolheu e apoiado com o mundo digital, toda esta questão, todo este calabouço de coisas, essa construção chamada assim de ações que você está fazendo, são elas que irão conduzir você para ser lembrado, para que você seja procurado quando você não conseguir chegar como prospect. Não pense que esse negócio é passivo. Esse negócio é ativo. Não esqueçam da palavra. Ativo é a nossa palavra, ok? Então, uma coisa que vai ajudar muito vocês, que eu preciso deixar isso muito forte, é que as prospecções dentro de uma zona de posicionamento de forma repetida e de muitos e muitos meses de trabalho, vocês vão perceber o resultado que vocês começarão a ter. O resultado do nosso negócio está diretamente proporcional às fundações desse negócio chamado prospecção. Se você fez o teu posicionamento e a prospecção adequada, se você levou isso a sério,
se você não esperou o retorno naquela primeira semana. Eu preciso contar um caso, eu tenho que contar esse caso que ele chega a ser engraçado. Há uma ocasião, há muito tempo atrás, eu estava tratando de uma negociação num edifício conhecido, aqui na cidade de Porto Alegre, e na hora que nós estávamos fechando o negócio com a vendedora, essa senhora desistiu de vender. Ela chegou, nos ligou e disse, olha, eu pensei, eu não quero vender mais o meu imóvel. Nós estávamos com um comprador querendo pagar o preço, se fosse necessário, não queria perder o imóvel, disse para nós, na pior das hipóteses, eu pago o preço que ela está pedindo, mas lutem por mim. O comprador quer que você lute para baixar, né? Não quer que você lute para pagar a mais. E o que aconteceu? Esse corretor entrou em depressão, ficou chateado, começou a esbravejar que o mercado é injusto, que a gente faz papel de palhaço, que a gente foi na reunião dessa senhora às 9 da noite, onde já se viu. Ele ficou extremamente bravo. Eu entendo ele, eu já tive na pele dele, eu sei o que é. Mas eu cheguei para ele e falei assim, meu cara, vamos fazer o seguinte, vamos atrás de um outro imóvel no prédio e vamos tentar achar um outro para vender para ele. Nós já temos um comprador, vamos vender para ele. Resposta dele, Castione, não tem a venda no prédio. Eu falei, como não tem a venda no prédio? Não tem, eu já estou sabendo. Eu falei, tá, só um pouquinho, como é que tu sabe? Não, eu falei com os zeladores que só tem esse e um outro que um cara, é a cobertura que está vendo, não é apartamento. Apartamento não tem. Eu falei, tá, mas vem cá. O zelador dorme com todo mundo na cama de todos os casais desse prédio. Ficou me olhando com aquela cara dele, saudade dele. Aí ele olhou, como assim, Castione? Eu falei, cara, vamos fazer uma prospecção no prédio. Pode ser que tenha alguém querendo vender que não está no mercado ainda. E talvez ele venda a nossa correspondência, se anime e venda. Aí ele fez a campanhazinha, aquela mais rudimentar e que mais funciona, papelzinho, prezado, proprietário, meu nome é fulano de tal, sou corretor de imóveis, eu estou com um cliente comprador de um imóvel aqui nesse edifício, já com a renda aprovada pela Caixa Econômica Federal, dinheiro e financiamento, caso você tenha interesse, me ligue e tal. Aí ele foi lá e largou. Eram 4 por andar, eram 78 unidades nesse prédio. 78 unidades era o número de apartamentos. Passado uma semana e pouco, vinha ele na minha sala, todo dia ele vinha na minha sala. Nada, eu não te disse, não tem a venda, não teve uma ligação, ninguém me ligou. E eu falei para ele, calma cara, talvez a pessoa possa estar viajando, talvez ela não viu ainda, calma, talvez vá dar a ligação. E graças a Deus, né, às vezes ele ajuda, às vezes não, ele sempre ajuda, mas dessa vez ele estava de plantão para me ajudar, ele chegou enlouquecido na loja, me ligou assim, Cátia, tu tá aí que eu preciso falar contigo agora. Entrou na loja louco. Tô chegando do edifício, quem me ligou foi o fulano, ele estava de férias, chegou de férias com a família. Primeira pergunta dele, o cara já comprou? Ele, não, ainda não. Vem aqui no meu apartamento que eu quero conversar contigo. Ele foi no apartamento e o cara disse para ele, meu, eu vou vender esse imóvel daqui uns 4, 5 meses, porque eu vou me mudar. Tá pronto o meu imóvel novo, eu estou terminando de fazer a cozinha, montando os móveis, mas se o cara quer comprar, vê se ele compra, paga, eu deixo um saldo para ele pagar depois e eu entrego para ele, mas assim eu já resolvo, não preciso me desgastar. E nós vendemos o imóvel. O imóvel foi melhor, era melhor do que a senhora que desistiu. Tinha uma cozinha linda, 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 linda. O cliente quase enlouqueceu de feliz. Por qual razão? Porque a prospecção mais inteligente é a prospecção direcionada para aquilo que você quer representar, para aquele tipo de trabalho. Quanto custou isso? Nada, não custou nada. Então, eu acho assim, eu vou fazer um pequeno corte no nosso papo agora, que eu vou para uma outra sala, que eu vou fazer um desenho agora da forma como eu imagino, se eu fosse você, agora, que está me assistindo, como que eu faria se eu fosse você, como que eu iria prospectar, qual seria a estratégia que eu usaria, e eu vou tentar explicar, eu vou explicar para vocês qual o sentido disso, porque eu vou precisar usar um flip chart e uma caneta que eu quero desenhar para você entender qual é o raciocínio principal na hora de como construir esse VGV de imóveis legais. Vamos continuar aqui que eu estava falando sobre como que eu faria a prospecção. Vamos fingir que você captou um imóvel de 2 dormitórios e num bairro, vamos chamar de bairro A, tá? Então
Então você captou um imóvel de 2 dormitórios, com garagem, e ele está por R$480 mil. Este aqui é o imóvel que você captou. Qual é o raciocínio de todo o mercado imobiliário? Normalmente acontece isso quase sempre em todos os mercados que você for pesquisar. É muito comum que às vezes o teu anúncio, as fotos, a tua prospecção, a tua divulgação, perdão, deste produto atraiam muitas pessoas. Às vezes as pessoas gostam, mas elas vão dizer assim: Castione, muito bom, mas eu queria um prédio um pouquinho melhor. Esse prédio é meio pequenininho, eu queria um prédio um pouco maior com uma portaria 24 horas. Então vem aí o meu gancho para vocês continuarem o raciocínio. Vocês devem, então, no momento que vocês tiverem o melhor produto daquela região, daquele bairro de 480 mil, de 2 dormitórios, vocês vão buscar outro apartamento de 2 dormitórios na mesma região, também com garagem, mas com portaria 24 horas, por exemplo, né? E um prédio maior. Ah, Castione, mas ele custa mais, ok? Mas é importante que vocês busquem um imóvel, por exemplo, de 520 mil. É muito provável que seja essa seja o gap de um para o outro. Sabe o que vai acontecer? Vocês atrairão pessoas de 520 mil que vão falar a mesma coisa. Castione, eu adorei tudo, prédio legal, mas eu queria um prédio que tivesse mais coisas, eu queria um prédio com fitness, eu queria um prédio com piscina, eu adoraria que tivesse um rooftop, mas eu queria uma coisa mais chique. Daí você vai perguntar, mas é mais caro? Infelizmente, não é este valor. Não, eu posso pagar mais. Então, qual é o próximo imóvel que você tem que ter na tua carteira? Dica: 2 suítes e não mais 2 dormitórios, com uma garagem dupla e não mais uma garagem só. Apesar que hoje já mudou. Hoje não é tão problemático não ter 2 vagas. Aí sim, com toda a infra, adivinha quanto que custa esse imóvel? 620 mil. 100 mil a mais às vezes. 80 mil a mais. Aí, eu não vou cansar vocês, mas eu vou fazer o raciocínio para vocês entenderem agora. Esta teoria aqui de você ter vários produtos, ela vai fazer com que você tenha um grande ciclo de clientes que vão estar sempre em órbita desse negócio. Quanto mais você for subindo isso aqui, você conseguirá chegar um dia lá em cima no imóvel de 2 milhões. A melhor maneira de você chegar no imóvel de 2 milhões é você construir. Não se esqueçam, peguem como exemplo uma escada. Tentem entender esse nosso negócio como se fosse uma escada. Eu vou desenhar uma escada. Vocês estão vendo que eu sou um ótimo desenhista, mas não ri, por favor, que eu fico triste. Mas a minha escada, tenta acreditar que isso aqui é uma escada, tá? O grande problema das pessoas, às vezes, é isso aqui. Ele pega um imóvel de um patamar de valor aqui, por exemplo, de 980 mil reais. E aí, ele tem um imóvel aqui de 510 mil, um de 300 e outro de 210 mil. Gente, esse é o problema. Até se fosse uma escada, você cai. Porque se você tem uma escada que você sobe o primeiro patamar e depois você vai subir para o 300 e depois você tem esse monte de vazio aqui para chegar no 500 e depois chegar no 980 mil, vocês demorarão muito para criar uma carteira. Se vocês pensarem em fazer uma analogia com um edifício residencial de um prédio em construção, é natural que o prédio que vocês forem vender, é natural que o prédio tenha vários andares e é sempre esperado que os andares de baixo valham menos que os andares de cima, não é verdade? E outra coisa que as consultoras foram muito inteligentes, transformaram o patinho feio, que era o segundo andar, em gardens. Agora a palavra é garden.
Vamos falar a verdade, é um apartamento com terraço que às vezes é o telhado do salão de festa, às vezes é o telhado da garagem, mas ele usufruiu para a área do apartamento do segundo andar. Então, ele trouxe um pouquinho de mais valor aqui nesse primeiro andar, mas convenhamos, né? O terceiro andar vai valer menos do que o 11º andar. Então façam a mesma coisa, construam um edifício no negócio de vocês. Construam um estoque de produtos que faça sentido e que você consiga atrair o maior número de pessoas naquela região com aquele tipo de prédio. É imbatível. Vocês não irão parar de vender imóveis quando vocês fizerem isso. Porque quando você escolheu este caminho aqui, lembre-se, todo o sucesso de uma venda neste imóvel e neste, é o gancho para a próxima captação no mesmo edifício. É o gancho de captação nos edifícios que você usou quando você comparou com eles. Quando você fez um estudo de mercado para vender este apartamento aqui, e este, quando você fez esse estudo, você normalmente levantou 10 opções similares a ele, para determinar este preço aqui, não é verdade? Você comparou ele com alguém e disse, olha, se a gente colocar 620 mil, a gente vai ganhar desses aqui, que são teus concorrentes. Aí o cara aceitou. Vamos lá. Se você vendeu, vai lá falar com aqueles outros. Vai promover os outros. Olha, você gostaria de trabalhar para você, eu gosto do teu imóvel, eu tive um imóvel na rua tal, eu vendi e eu tenho uns clientes em carteira que na época eu captei por lá. Quem sabe a gente trabalha agora, posso fazer o mesmo pelo senhor. Então tudo isso funciona, mas de novo, se você está focado. Se você não tem foco, você vai se dar mal. Então, gravem essa coisa ridícula aqui. Agora vocês vão me chamar de velho, de tiozão. Pode me chamar de tiozão. Lembra do Starway to Heaven, do Led Zeppelin? Starway to Heaven, né? A escada para o céu. Esse negócio aqui, gente, é quase uma pirâmide, tá? Que é uma escada para o sucesso. Maior número possível de imóveis aqui numa base, vai diminuindo um pouco, porque é difícil você ter a maior parte de imóveis de 2 milhões e descer. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas eu faria uma construção com essa base aqui e tem uma surpresinha. Uma surpresinha agora. A melhor coisa que pode existir para você trabalhar nesse modelo americano é lembrar que, como todos ganham bem, todos ganham igual, não tem problema de colega, nós temos parceiros, não temos concorrentes. Sabe o que é legal? Quando você capta bons imóveis aqui e o teu colega da tua agência ou qualquer outra agência ou do mercado tem o mesmo tipo de produto parecido, vocês vão estar sempre unidos aqui. Vocês poderão trocar essas informações e vender. É muito mais rápido, é muito mais inteligente você está trabalhando sempre com as suas bases aliadas aqui, cada degrauzinho aqui de preço. Tá bom? Esses exemplos que eu acabei de mostrar para vocês foi o princípio do meu sucesso lá quando eu era corretor de imóveis. Quando eu era corretor de imóveis, atuante como corretor, eu quero dizer, né? Eu sou corretor de imóveis ainda, mas eu sou broker. Mas quando eu estava no chão, no front, numa coisa que eu adoro, até hoje tenho saudade de fazer, de mostrar imóveis, tudo. Quando eu fiz isso, comecei a fazer isso que eu mostrei para vocês, eu comecei a ter resultado. E aqui, recentemente, a gente estava conversando aqui na loja sobre prospecção, a minha colega Denise Ingrácia estava comentando, poxa vida, o edifício tal, eu vou lá de novo visitar um apartamento agora, vou semana que vem lá. Olha só, o edifício tal, eu não vou citar o nome, não vem ao caso, a Denise captou uma vez um apartamento lá, ela captou um imóvel de 2 dormitórios nesse condomínio e ela vendeu naquela época por 595 mil. Depois, passou um tempo, ela vendeu um outro apartamento numa outra torre desse condomínio, vendeu por 580 mil reais. E depois, mais tarde, neste mesmo condomínio, ela vendeu um apartamento, só que na torre de 3 dormitórios. Ela vendeu por 720 mil reais. Então, neste intervalo do primeiro 595 até o último que foi 720, essas 3 transações que a Denise
fez nesse condomínio, ela ganhou 56 mil reais de comissão. Num único condomínio, num único prédio. Eu tenho certeza que isso não é novidade para você, porque isso é uma característica, às vezes, inerente da nossa profissão, que é quando você teve o sucesso, o teu vizinho vai ajudar a te indicar. Mas se você não lembrar que você... Vamos voltar. Se você tem este prédio como tua zona de posicionamento, quando você tem constância na sua divulgação do seu trabalho, quando você continua estando presente nesses condomínios, é natural que você vai sempre estar sendo recorrente de chamadas, é natural que você será referenciado lá, e é natural que você vai ter mais autoridade para falar. Porque vocês sabem, não é no Brasil, isso não é um mérito brasileiro, vocês sabem que no mundo inteiro os imóveis são colocados num preço e não são vendidos pelo preço que são colocados, ok? Então, as pessoas que mais acabam tendo a grande vantagem, a autoridade de dizer para a pessoa a verdade do mercado, são as pessoas que assinaram um contrato e que venderam. Mercado não é o que está à venda nos anúncios dos portais. Isso não é mercado. Isso é uma parte do mercado. A minha visão de mercado é o que se realiza, é o que é efetivamente contratado e vendido. Se um imóvel de um dormitório de luxo for vendido por R$1 milhão, e isto é um mercado, sim, é caríssimo, ok, mas se tem mercado para isso e se ele teve aderência e vendeu, ele passou a se tornar um expoente e um dado de mercado de luxo, mas ele nunca será descartado. Agora, se um imóvel de 3 dormitórios por R$1 milhão está à venda há 1, 2 anos, 3 anos e não vendeu porque o preço está errado, ele não pode fazer parte de mercado. Não é ele que está ajudando ao mercado, está atrapalhando o mercado. Poucas pessoas pensam nisso. Quais são alguns dos problemas que eu vejo com algumas pessoas um pouco mais antigas no mercado? As pessoas acham que prospectar é desnecessário. As pessoas, eu vou dizer para vocês, é muito perigoso quando você cresce no mercado imobiliário, quando você ganha dinheiro e ganha bastante dinheiro, é muito perigoso você desacelerar, você tirar o pé do acelerador, é muito perigoso você achar que você chegou lá e é muito perigoso você achar que agora você não precisa mais ir atrás de nada. Agora eu sou conhecido, as pessoas me ligam, eu vivo de referenciamentos, estão toda hora me ligando. Tem uma triste notícia. Teu fim, ele é próximo. Porque, na realidade, nunca você deve parar de prospectar pelas simples razões que o mercado continua mudando, as pessoas começam a mudar, as gerações começam a mudar e a prospecção, quando ela é ativa, ela te faz você sempre ser um profissional ativo. O grande problema dessas pessoas que ficam esperando que as pessoas os procurem é que elas não entenderam que isso não é a lembrança é desejada. É muito legal receber telefonemas. Hoje de manhã, às 8 horas da manhã, eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que é viúva de um amigo meu que faleceu e que lembrou de mim para me indicar para um primo dela para vender um imóvel. Faz 7 anos que eu não falo com ela e ela me procurou. Isso é muito legal. Mas sabe por que ela me procurou? Porque ela está sempre ligada, eu também, nas nossas redes sociais. E eu estou sabendo tudo que ela está fazendo, ela está sabendo tudo que eu estou fazendo. E a gente sempre, aqui e acolá, está curtindo, botando um coraçãozinho nas suas postagens. Então, se eu tivesse só publicando nas redes sociais coisas que não fossem oportunas para o mercado imobiliário, coisas que não agregassem valor nenhum ao meu negócio, será que ela me procuraria? Se eu estivesse só postando assuntos de futebol, de política, de religião, se eu estivesse fazendo só postagens em festas, será que eu seria procurado? Então, eu preciso botar um pouco de luz nesse assunto agora, que é a coerência do que você prospecta, a coerência daquilo que você está buscando,
ela tem que ser ajudada da forma digital. Você tem que usar as suas redes sociais a seu favor. Não mentir, não vender o que você não é, e sim defender o papel que você desempenha no teu trabalho. Outra coisa que é muito natural e muito, infelizmente, comum é que tem muitos corretores que acham que as imobiliárias servem para elas para gerar leads para elas. Eles acham que uma imobiliária tem o dever e a única obrigação da imobiliária é entregar clientes na mão dele. Tem muitas imobiliárias, inclusive, que se vendem assim. Vem para cá que eu te dou clientes todo dia na tua mão. Leads. Tem um cara chamado Brian Buffini, que é um consultor de mercado imobiliário americano, que ele fala, a grande maioria das pessoas acha que um cliente que toca o telefone, manda um e-mail, um WhatsApp é um lead. E ele explica, tem vários estágios que eles poderão um dia serem considerados leads. Tem muitos curiosos, tem muitas pessoas só prospectando por prospectar, não tem condições de comprar, tem que vender imóveis antes de comprar. Então, este volume de leads, que é o que todo mundo fala, ele, no fundo, é uma cortina de fumaça que se faz no negócio, onde você muitas vezes se frustra, porque você atende 60, 70, 100 pessoas num mês e essas pessoas não revertem em compra, porque são compradores ou são supostamente dentro dessa cadeia chamada de compradores. Então, eu acho que é muito importante você pensar, será que é lead que você precisa ou você precisa de negócios? Você precisa de um negócio na tua mão para vender ou você precisa de um lead que alguém possa querer comprar alguma coisa e sair correndo atrás disso? Outra coisa que é importante falar, acho que é um assunto também delicado, vou falar com cuidado. A tecnologia avançou muito. Os algoritmos, os robôs, tá ok, tá tudo certo. Mas o que todo mundo está hoje notando? Que a robotização do nosso negócio ela transformou esse assunto numa raiva. Eu já fiz uma vez uma brincadeira, eu não vou citar o nome da operadora, mas você liga para uma operadora de televisão, por assinatura, e você fala com um robô. Aí o cara fala todo simpático, só um pouquinho que eu vou consultar aqui o seu nome, só um pouquinho. Daí vem aquele barulhinho da tecla do computador. Ah, sim, já achei o seu nome. Gente, pelo amor de Deus. Isso irrita todo mundo. Uma criança de 9 anos vê que aquilo é um robô. Então, os robôs, as gerações de leads através dos robôs para te entregar um lead mais pronto, que é a promessa do mundo digital, não é o que a pessoa quer. Ninguém quer ser atendido por um robô. Ninguém quer ser substituído. Nós não gostamos de ligar para uma central telefônica e a gente fica esperando ansiosamente aquele botãozinho lá, número 1 se você quer isso, número 2 se você quer aquilo, número 3... Todos nós estamos esperando loucamente, ou é o número 7 ou é o número 9. Pode notar que é assim, fale com um dos nossos atendentes. No fundo, o que todos querem. Uma outra coisa que eu acho que é importante falar sobre erros, eu acho que eu estou falando sobre as formas corretas, deixa eu entrar um pouco aqui agora na questão de erros comuns. Quando você faz prospecção só em cima de comissão, só em cima de dinheiro, qual é o problema disso? Você vai botar o dinheiro sempre na frente. Se você só fizer a conta do dinheiro, eu vou voltar ao que eu falei no início. É importante monetizar, é importante saber o quanto você vai poder ganhar. Eu não estou dizendo que o dinheiro é errado. Eu estou dizendo que quando você coloca o dinheiro só como a grande fonte do teu negócio, más notícias. Muito provavelmente você não vai ter sucesso. Você pode ter sucesso uma vez, pode ter sucesso uma outra vez, tá tudo ok. Não desejo que você tenha fracasso, não estou dizendo isso. Mas eu tenho a obrigação, na minha experiência, no meu tempo de vida, de te passar que o negócio do nosso mercado, você não pode pensar no dinheiro em primeiro plano. Você tem que pensar assim, este problema, eu tenho como resolver, eu gosto disso, eu tenho capacidade de vender, este imóvel está no preço que vai ser vendido, este cliente vai me respeitar e vai entender as análises que eu vou mostrar para ele qual é o preço certo para vender o imóvel.
Então, o nosso negócio é focado nos problemas dos outros, não no nosso problema. Ninguém está nem aí com o teu problema. Se você está sem dinheiro, ninguém quer saber se está sem dinheiro. Então, é muito perigoso você levar sempre o dinheiro em primeiro lugar. Uma outra coisa que é importante voltar nesse ponto é que, como eu falei um pouquinho atrás aqui, nosso negócio é proposital, tem um propósito. O nosso negócio é realmente que tem que ser um encontro de vantagens, um encontro de interesses. Você tem que estar interessado naquele imóvel, gostar daquele tipo de produto, conhecer aquele mercado, saber o que vai entregar, ter a confiança genuína e tranquila. Puxa, eu vou trabalhar, eu vou vender esse imóvel, é exatamente o que eu quero. O outro lado precisa enxergar a tua valia, precisa enxergar a tua verdade, você terá que passar para ele a tua verdade, ele terá que entender isso. E mais importante, esses interesses eles não podem ser desiguais. Um vendedor motivado na venda, comprou o teu serviço, gostou da tua metodologia, gostou da tua proposta de trabalho, gostou de ver a tua apresentação, de todo o portfólio que você fará por ele, entendeu como é que vai funcionar. Esse cara motivado contigo, às vezes até o preço do imóvel pode estar ainda um pouco fora do preço ideal. Porque se existiu essa relação de confiança, a questão do valor talvez seja uma questão só de mais tempo para essa pessoa perceber e você testar até um limite possível para que mostre que aquele valor realmente está inadequado e que um ajuste vai ser necessário. Então, o nosso negócio é um encontro de interesses. Se você não tiver esse alinhamento, esse é o grande erro. Se você não tiver esse alinhamento, se você não tiver claro que você tem mais interesse em vender um imóvel do que o próprio vendedor, você vai perder dinheiro e você vai perder tempo. Deixa eu falar mais uma vez. Você, corretor, não pode ser o cara que mais queira vender. O vendedor do imóvel tem que querer tanto quanto você. Estes são os desejos. É isso que eu quis dizer sobre um alinhamento de expectativa. É igual o casamento. Você não pode casar com alguém que você quer construir uma família, quer construir morar numa casa e o cara quer viajar o mundo e quer fazer festa e não quer trabalhar. Você tem que ter vontades iguais, você tem que ter interesses comuns. E em casamentos você sabe que nem sempre os interesses fecham. Então, é muito importante que vocês pensem nas vantagens que vocês irão trazer quando vocês prospectaram esse imóvel. O que vocês farão por este imóvel, para vender este imóvel, para que a pessoa entenda no outro lado assim, esse é o cara que vai me representar para o mercado. Você precisa ser um representante do vendedor. A prospecção de um imóvel bem feita é quando a pessoa entende que você vai representá-lo. Porque você tem condição de representar melhor um vendedor, porque o vendedor só conhece aquele imóvel dele. Ele tem uma relação pessoal com aquele imóvel, ele tem afeto no imóvel. Ele não tem a expertise que você tem, ele não tem o estudo de mercado que você fez, não conhece o mercado como você conhece. Então, dos três lados do mercado imobiliário, se vocês pensarem de forma muito fria, o que menos conhece o mercado imobiliário é o vendedor do imóvel, o segundo cara que conhece o mercado bem é o corretor, mas o que mais conhece é o comprador. Eu sei que você está irritado, mas eu vou repetir. Eu estou falando de um produto, ó, um produto. Quando você for falar de um imóvel de 3 dormitórios, com 2 vagas de garagem, um prédio de alto padrão, num bairro bacana aí de São Paulo, aí do Rio de Janeiro, quando você está fazendo isso, quem mais está ligado há muito tempo na compra é o comprador. Então é este cara que está há muito tempo andando de forma física ou digital atrás de oportunidades naquela região. Então é natural que o vendedor é o que menos saiba. Quando você souber e quando você tiver com o preço certo, você vai defender o produto do teu cliente para o comprador. Você vai dizer para ele, não, eu concordo contigo, mas me perdoe, você está comparando um outro produto, mas aquele produto lá, ele não tem 3 vagas, né? Ele tem 1 vaga só de carro. Aí você ganha do comprador.
O senhor não me falou que o senhor precisa de 3 vagas? É, eu preciso de 3 vagas. Ah, então realmente, claro, aquele é mais barato porque não tem 3 vagas. Essas argumentações de defesa, somente se você é especialista, somente se você tem um foco, somente se você prospectou todo o mercado que você está atuando. Porque aí, na hora mais importante, que é a hora de um comprador querer um imóvel, você tem que fazer com que as peças se encaixem, que o vendedor aceite uma proposta de ajuste, mas que o comprador entenda que aquele preço e aquele imóvel é o melhor imóvel do mercado. Quanto mais pessoas vocês forem buscar naquela região que vocês estão prospectando, vocês pensem como uma etapa de pescaria. Eu não gosto de pescar, nunca pesquei, mas eu sei fazer essa analogia. As iscas que você vai largar, elas são mais focadas. Você já sabe que tem peixe ali, peixes são imóveis à venda, você viu isso de forma digital ou com placas. Então, para de querer jogar rede em tudo quanto é lugar. Faça a tua pescaria, cuide das varinhas e dos anzóis que você está colocando todos os dias nessa região, porque é lá que você provavelmente terá resultado. Outra coisa que é muito fácil e importante como prospecção, que pouca gente se dá conta, é usar uma coisa muito estranha, muito moderna, que é isso aqui. É usar um celular. Ou seja, é pegar a teclinha do celular, aquela tecla lá embaixo, que é a tecla do telefone, e procurar as pessoas que você já vendeu ou já intermediou a compra de um imóvel, falar com essas pessoas. Escuta, você conhece alguém que tenha um imóvel à venda aí no seu edifício, já que eu te vendi em 2016? Você está ligado se tem alguma coisa à venda aí? Me lembra de mim, eu quero continuar vendendo imóveis no teu prédio. Então as pessoas, às vezes, estão dentro do teu celular, ou dentro do celular dos teus colegas. Então converse com as pessoas, porque a prospecção, às vezes, ela pode ser encurtada. Estes são atalhos legais, que são indicações. Olha, quem me deu seu telefone foi o fulano de tal, ele é muito meu amigo, e ele sabe que eu estou procurando e me deu seu telefone. Então, mais uma dica muito simples de prospecção, e que muitas pessoas não se dão conta. Tem um ditado que diz, né, que no nosso celular tem vários centenas de dinheiro, de milhares de dinheiro aqui dentro, de transações que a gente não faz todos os anos. Porque a gente tem vergonha, porque a gente não quer se expor, porque a gente acha que é feio ficar procurando. Então, use mais isso aqui, tá? Eu ainda acho a maneira mais simples, mais barata e a mais eficaz é fazer ligações para as pessoas que você conhece. E se você acha difícil isso, eu digo sempre a frase: difícil é viver sem dinheiro, sem ânimo, sem propósito e cheio de desculpas. Escolha a dor que você possa suportar. Ah, Cassione, mas é difícil. Então vamos lá. Para terminar o nosso bate-papo, eu preciso falar 4 coisas importantes para vocês gravarem. Ó, presta atenção. Prospecção diária, todos os dias. Prospecção é diária, ela é recorrente, ela é proposital e ela é planilhada. Diária, recorrente, proposital e planilhada. Por que planilhada? Se você não colocar os dados das pessoas que você falou, você vai perder dinheiro e tempo. Eu conheci muitas pessoas, eu não tenho aqui na mão agora, mas pessoas que têm agenda de papel e acham que estão certas. Aí você faz uma pergunta para ela: qual é o nome do cara aquele que você tem? Pera um pouquinho. Daí a pessoa fica meia hora, 40 minutos assim, ó, olhando, schlap. Então assim, organizem um banco de dados. Vocês provavelmente que trabalham em imobiliárias têm os seus bancos de dados já próprios. Se vocês são autônomos, compre ou assine um plano barato de ferramentas, mas não deixa de cadastrar, de categorizar os clientes que vocês atenderam uma vez, porque quando você precisar falar com um cara que é médico, que pode querer comprar uma sala comercial num centro médico, não é mais fácil você digitar a palavra médico, apertar um enter e aparecer todos os médicos que um dia você já falou? Você não acha que é mais fácil daí só ligar para eles? Oi, doutor, tudo bom? Aqui é o Castione. O senhor lembra de mim? Eu estou com uma oportunidade assim. O senhor tem interesse? Não, Castione, não tenho. Muito obrigado. O senhor acha que existe algum colega do senhor que poderia ter interesse? Tem o doutor fulano. Se importa de me indicar? Eu posso citar o teu nome? Prospecção nada mais do que você pegar o teu passado, que foi gravado digitalmente,
e usufruir dele no futuro. É isso. Terminamos. Eu acho que deu. Eu acho que eu até falei um pouco demais. Esse assunto que eu mais gosto de falar é o assunto que eu acho mais importante de todos. É o que faz, como eu falei lá no início, é o que faz a diferença crucial na carreira de um profissional de sucesso. O cara que sabe usufruir da sua vida social, do clube, da igreja, do colégio dos filhos, da praça, do supermercado, da feira, do restaurante da moda, do happy hour, o cara que sabe usufruir dessas relações e saber fazer prospecções, este cara só não ganha dinheiro se ele não quiser. Porque o nosso negócio ele é ilimitado e o nosso negócio depende somente de ti. Como depende de mim, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, ok? Eu agradeço muito o teu tempo aqui. Eu imagino o quanto você está cansado. Espero que tenha te agregado alguma coisa. Espero que você tenha aprendido. Gostaria muito de ouvir tua opinião, teus comentários, tuas críticas. Pode escrever, pode me mandar pelo direct, como você achar melhor. Mas é muito importante que a gente, como classe de corretores de imóveis, a gente siga sempre passando para os outros aquilo que a gente aprendeu, para que a gente eleve a nossa profissão para onde ela merece, que é uma categoria muito mais importante do que eu acho que ela é hoje vista no mercado. Tá bom? Obrigado.